Deixa acender a luz. Aperta. Aí, pronto. Agora? Pronto, pode falar. Pode? Bom dia a todos. Eu sou Larissa Abdala Brito, sou diretora-presidente do DETRAN do Maranhão e sou vice-presidente da Associação Nacional de DETRANs. Em primeiro lugar, deputado, eu gostaria de louvar a iniciativa dessa audiência pública e que a AND é uma testemunha da sua dedicação ao tema de trânsito e a tudo que envolve, né, essa parte de trânsito, de redução de acidentes e de lesões. Bem, minhas senhoras, meus senhores, em 2009, quando a ONU iniciou estudos que foram origem da resolução que definiu o período de 2011 a 2020 como a década de ações para a segurança do trânsito, a OMS, subsidiando esses estudos, apresentou dados estatísticos de 178 países que, àquela ocasião, já contabilizavam 1,3 milhões de mortos e, de forma ainda mais assustadora, 50 milhões de sequelados. Nesse contexto, estimava a ONU que, se nada muito contundente fosse feito e se esforços hercúleos não fossem conjugados, chegaríamos a 2020 a um patamar de 1,9 milhões de mortos e inacreditáveis 100 milhões de pessoas com lesões ou traumatismos decorrentes do trânsito. De 2011 até o atual ano de 2018, observam-se muitos avanços dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito. Consolidação dos institutos jurídicos, a exemplo do próprio Código de Trânsito Brasileiro e da Lei Seca, que este ano de 2018 completaram, respectivamente, 20 e 10 anos de ingresso no ordenamento jurídico pátrio, e avanços da própria sociedade, que, apesar de não amadurecida e da forma como gostaríamos, pelo menos está menos verde, por assim dizer, que outrora. Cumpre destacar ainda, no que pertine especificamente ao amadurecimento e sensibilização do tecido social às questões de trânsito, a importância dos temas dos últimos 3 anos, tanto do Maio Amarelo quanto da Semana Nacional de Trânsito, os quais mudaram o foco das campanhas educativas, ousando propor a transformação do trânsito a partir do eu, e suscitando a inquietante reflexão de que a responsabilidade por eles não é tão somente dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, mas individual de cada um de nós. E aí, nesse contexto, eu parabenizo o DENATRAN e o Observatório Nacional de Trânsito pela escolha dos temas respectivos dos últimos 3 anos. O enfoque desses anos, senhores, trouxeram à tona as responsabilidades por segurança e paz no trânsito e, com suas respectivas esferas de atuação, se fazem, sim, responsáveis por geri-los, mas, acima de tudo, as últimas campanhas fizeram emergir a verdade que são os meus atos, a conduta que eu adoto enquanto cidadão e partícipe indissociável desse trânsito, que podem diminuir a grande diferença entre o trânsito que temos e aquele que almejamos ter. Oportunamente, parabenizo também aos DETRANs, e aí eu me reporto aqui, através do meu colega de colegiado de AND, o doutor Silvaim, pelos esforços que os DETRANs fizeram para colocar nas ruas essas campanhas e para realmente realizar esse foco na hora das campanhas educativas. Apesar, no entanto, de tudo quanto mencionado, nessa breve retrospectiva, se faz unânime para todos que operam o trânsito ou que sobre ele se debruçam como objeto de estudo e análise, a falta latente que fazia um plano nacional que, parametrizasse a enorme sinistralidade existente no trânsito brasileiro, sistematizando a coleta de dados e formando uma base única de informações. 2, que integrasse efetivamente os órgãos em suas respectivas esferas de atuação. E 3, que conectasse as diversas ações e iniciativas existentes para a construção de uma política única e prioritária para o país. E, diante dessas premissas, e após esse exaustivo trabalho já declinado pelos que me antecederam do DENATRAN, não é à toa que os pilares fundamentais do PENATRANS, como já referenciado anteriormente, são
a integração, a cooperação, a coordenação, a coleta e integração de dados, o financiamento, o esforço legal, a fiscalização, a educação, a mobilidade e o atendimento às vítimas. O Penatrans é, convenhamos todos nós, um plano ambicioso, seja pela sua amplitude, seja nos objetivos que pretende alcançar. Mas, no entender de todos nós, diretores do DETRAN, ele já se inicia com um verdadeiro gol de placa ao enfrentar a necessidade da formação de uma base única para a coleta e tratamento dos dados de sinistralidade no país. Nesse ínterim, não se faz excessivo relembrar aos senhores uma verdadeira balbúrdia que temos com relação a esses dados, onde coabitam informações do DPVAT, dos sistemas regionais de segurança, do DataSUS e dos próprios DETRANs, além das secretarias municipais de trânsito e transporte, sem que esses dados sejam integrados e compatibilizados entre si, situação que corriqueiramente resultam em distorções nos índices apurados, divulgados e, o pior, oficializados. Ter uma metodologia, uma base de dados, uma análise uniforme é primordial, essencial, fundamental para qualquer trabalho que queira ser fidedigno, eficiente, cirúrgico na prevenção e apuração de acidentes de trânsito. Quando o Penatrans enxerga, assume, enfrenta essa macro necessidade e passa a buscar a construção de um sistema sólido e único de apuração e trato dessas informações como ponte de partida de todo o resto, já caminha, no nosso entender, em passos firmes para ter êxito. Configurada essa etapa, sem sombra de dúvida, passa-se-á de forma mais real e apurada todos os aspectos seguintes. Com a sistematização desses dados, e exatamente sobre ela, deveremos ter o estabelecimento de metas, atingindo a uma outra etapa, a qual, confesso, deputado, que como gestor estadual, temos ansiedade. E vou lhe adiantar um dos motivos, primordialmente para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, que é exatamente o baixíssimo percentual de inserção de municípios no Sistema Nacional de Trânsito, o qual, apesar de variável de estado a estado, repousa entre 20% e 30% do universo existente. Repito para não deixar dúvidas, uma mera consulta ao site do DENATRAN pode confirmar-lhes que somente 1/3 dos municípios demonstram minimamente que se interessam, que diligenciaram e ou que assumiram ou pretendem assumir suas responsabilidades no trânsito. Note-se que essas responsabilidades não são faculdades, são deveres e estão previstas na própria Constituição Federal. Diante dessas circunstâncias, a ansiedade, senhores, fica plenamente justificada, notadamente quando os estados precisam, inevitavelmente, dos municípios para cumprir as metas que lhes serão estabelecidas pelo Penatrans. Note-se que inúmeras são as iniciativas, e eu gostaria de democratizar essa informação com os senhores, seja de apoio ao processo de municipalização de inúmeras formas, cito o caso do Maranhão, que tem ação com o Ministério Público, tem uma cartilha de municipalização que é plenamente distribuída aos nossos 217 municípios, seja de mobilização, seja coercitivamente em parcerias com ministérios públicos estaduais, a verdade é que os resultados que nós, enquanto gestores estaduais, temos alcançado não têm sido satisfatórios nem contundentes como queríamos que fosse. 100 municípios cumprindo o dever de casa, por assim dizer, no que tange às obrigações fundamentais que lhes são atribuídas em gerenciar e fiscalizar o trânsito,
em implementar a política de mobilidade urbana e em se engajar nas diretrizes de um desenvolvimento que seja sustentável, que priorize a paz, a segurança, o bem-estar, o exercício do direito de ir e vir dos cidadãos, dificílimo será o alcance exitoso das metas estabelecidas aos Estados. E, nesse mistério, urge dispor que metas adequadas, possíveis e execuíveis são fundamentais para a consolidação do Penatrans, no nosso entender. Outros aspectos reputados como de máxima importância pelos DETRANs, quando se trata do tema Penatrans, são os que envolvem as fontes de recurso dos consideráveis investimentos que deverão ser feitos em obras estruturantes para o necessário aparelhamento e modernização do arcabouço de fiscalização, essencialíssimos para a efetividade do plano, como consta de sua própria parte dispositiva. Ainda que esses investimentos tenham sido norteados como gradativos, não se pode perder de vista a dificuldade econômica e financeira vivenciada pelos Estados-membros da Federação nesse momento específico e que as projeções de recuperação demandam não só esforço próprio, mas também tempo e contenção de despesas, o que não podemos ignorar deve resultar possivelmente em revisão de cronogramas previstos pelo Penatrans. Quanto aos demais pilares contidos no plano, permito-me, em nome da própria cooperação que é inerente a ele, fazer 3 especiais menções, colocando as experiências estaduais à disposição do Penatrans. A primeira versa sobre a fiscalização, em especial atenção à concernente à lei seca. E, para tal, trago-vos a notícia da formalização no âmbito do regimento interno da nossa associação AND, de um fórum que congrega os estados para discutir questões legais, jurídicas, analisar problemas técnicos, propor soluções e estreitar o relacionamento de todos que operam lei seca no país. Essas reuniões, que hoje já contabilizam mais de 10, têm sido ricas, profícuas, e vários encaminhamentos já foram resultantes desse fórum, o que nos traz a certeza de se tratar de uma excelente ferramenta para aperfeiçoamento da legislação e, mais importante, de sua aplicação prática no dia a dia do cidadão. A segunda sugestão que os DETRANs trazem ao Penatrans, experiências exitosas, é pertinente à educação para o trânsito. E, nesse condão, afirmo, sem medo de errar, que nunca os DETRANs investiram tanto em educação para o trânsito como investiram nos últimos 3 anos nesse país. Estamos, enquanto DETRANs, ávidos por demonstrar a todos os programas e a diversidade deles que temos implantados em escolas, universidades, no ambiente corporativo, nas ruas, nos bares, nos restaurantes, nas ruas, uma vez que entendemos a educação como única forma consistente de se mudar a realidade do trânsito, mas desde que seu trabalho seja intermitente, contínuo, persistente e, acima de tudo, presente no dia a dia da nossa sociedade. Nesse íntere, destaco que temos coletados, não só no banco dos DETRANs, mas a própria AND, uma série de programas que podem ser disponibilizados, e são vastos, são ricos, né, podem muito bem ser utilizados como base educativa do Penatrans. A terceira menção é o trabalho de assistência à vítima de acidentes. Esse era um patinho feio que muitas vezes não era relevado ao ponto fundamental que o é. A restauração de uma sociedade maculada pelo acidente de trânsito envolve a responsabilidade com famílias de mortos e com lesados. Os DETRANs, amigos, possuem vários trabalhos valiosíssimos nesse segmento e que, na maioria das vezes, se fazem desconhecidos de boa parte da população. Cito, em exemplo, o meu estado, o Maranhão, onde deficientes vítimas de acidente de trânsito que aderirem ao projeto que nós nomeamos de Humanizar
são selecionados, capacitados e passam a trabalhar conosco em ações educativas, além do forte e positivo impacto, principalmente perante crianças e adolescentes que não escutam o que a imprudência, a negligência e a imperícia podem decorrer, mas eles escutam não de forma afastada, mas de forma próxima, sendo que esses educadores somam suas experiências pessoais para engrandecimento e para fortalecimento do conceito de cidadania no trânsito dessas crianças e adolescentes. Mas temos vários outros projetos semelhantes. Rio de Janeiro tem, Alagoas, Bahia, vários outros DETRANs possuem programas semelhantes. E que, no nosso entender, deva ser reproduzido em todo o Estado. Se o DETRAN ou se o município não o tem, no nosso entender, deverá tê-lo. Destaco o fato do Penatrans ter previsto essa assistência, no nosso entender, um grande avanço. E outra coisa, ter dado importância a essa assistência, tanto que o definiu como um dos pilares, o que consideramos efetivamente um grande avanço no rol de prioridades estabelecidos no Sistema Nacional de Trânsito. Já encerrando, reitero aos senhores que os DETRANs, ao longo dos anos, abandonaram as feições meramente cartoriais, que, assumindo cada vez mais, com diligência e responsabilidade, o papel de serem importantes e fundamentais condutores da política de trânsito no país, no âmbito de suas competências. E isso, por si só, já faz com que recepcionemos o Penatrans com alegria e com entusiasmo. Ainda que subsistam entre nós inquietações que precisam ser dirimidas e que vislumbremos a necessidade de alguns possíveis ajustes, acreditamos tratar-se de pontos superáveis em tempo breve e oportuno. A consolidação do plano, os pilares sobre os quais foram firmados seus sustentáculos e o canal aberto de colaboração e assistência recíproca entre os órgãos representa um notório desenvolvimento à condução do trânsito nacional, o que urge reconhecermos também nessa oportunidade. Gostaria de deixar a todos presentes que os DETRANs estão abertos, que apoiarão o Penatrans, que se esmerarão em cumprir as metas ali determinadas, tá? Até em nome de um trânsito mais pacífico e mais seguro para todos nós. Por fim, em nome da AND, antes do por fim, eu gostaria só de elencar um tema extremamente importante para os DETRANs do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são as motocicletas. Acho que o tema é tão vasto que vale uma audiência pública por si só. E engraçado, quando estamos no colegiado da AND, e aí compartilho com os senhores isso, quando passamos, na ocasião que isso foi muito discutido, para o Marcos Trade, que era presidente do DETRAN do Paraná, para o Vanderlei de Santa Catarina e para o Hilton, que era do Rio Grande do Sul, motocicleta era o 5º ou o 4º maior problema de trânsito na região sul. No Norte, Nordeste e Centro-Oeste é primeiríssimo e imbatível, com uma distância imensa do segundo. Então, motocicletas é um tema a ser enfrentado em especial, em particular, né? E acho que até por si só demandaria uma audiência pública única para enfrentar o tema motocicleta. Mas, em nome da AND, em especial do meu presidente, sou vice-presidente, do meu presidente, Antônio Carlos Gouveia, agradeço, deputado Hugo Leal, a participação, né, da AND e estamos todos à disposição dos senhores. Muito obrigado, senhora Larissa Abdala Brito.